noite a todos e todas. Estamos aqui para mais um podcast Mulheres na Roda. É o mestre Cláudio que vos fala e comecei a capoeira aqui em Maceió a lecionar em 44 anos atrás, 1982, e posso dizer que a capoeira evoluiu muito nesses 44 anos. Entretanto, tem uma coisa que sempre me incomodou: o anonimato das mulheres na roda. Então, esse projeto que nós concorremos no edital, que é o Cultura em Movimento, através da realização da Citalme, nos proporcionou essa possibilidade de criar uma entrevista com as mulheres mais antigas, mais experientes, mais reconhecidas de Maceió. Entre elas, estamos entrevistando hoje a nossa querida contramestra Pantera, que eu também chamo carinhosamente de Lica. E hoje a gente vai perguntar para ela sobre a sua trajetória, do seu início, como começou, por que a capoeira entrou na vida dela, como entrou, o que é que levou ela a se apaixonar, né, e se dedicar tamanhamente a essa cultura. Boa noite, Lica. Boa noite, contramestra Pantera, nossa mais nova candidata à mestria, né? Esse ano, dia 12 de dezembro, estaremos realizando esse sonho junto comigo, né? Que sou seu avô de capoeira. Então vamos falar um pouco do seu início na capoeira, como se deu. Boa noite, mestre, boa noite a todos. Primeiramente é um prazer estar nesse podcast e falar um pouquinho e mostrar também para as mulheres o quanto a gente pode ser ouvida. E esse podcast, mestre, é importante, que é uma das coisas que eu quero fazer depois que eu me tornar mestra. Entrevistar mulheres do interior, né, que ainda não tem voz, que não são ouvidas, mas que fazem trabalhos maravilhosos. Eu sou a contramestra Pantera, Quitéria Soares, tenho 42 anos e tenho 31 anos de capoeira, né? E a capoeira entrou para mim extremamente por acaso. Primeiro que eu sou do interior, sou do Major Isidoro, Alto Sertão, sou filha de sertanejo e, como todo sertanejo, tem muitos filhos, né? Eu venho de 6 irmãos e cada um tem uma função em suas casas, né? Os filhos já começam de pequenininho tendo funções. E a minha função simplesmente era cuidar dos terreiros, que eram enormes, maiores até do que eu, né? Que sempre fui pequenininha, e cuidar dos animais. E esse cuidar dos animais eu já tirei de cedo, né? E eu com 10 anos, mais ou menos, 10 para 12, eu cuidava dos animais de um lado e meu pai de outro. E eu andava no meio do mato, né? Com minhas cabras. Eu não era pastora, porque tinha outros animais, mas em especial com as cabras. E cuidava delas, alimentava e trazia de volta para casa. E nisso tinha um terreiro. Hoje a gente pode dizer que é um terreiro. Mas, culturalmente falando, né, era Xangô que a gente chamava. E tinha medo. Infelizmente, as pessoas tinham preconceito, né, muito grande com a religião. E a gente era, inclusive, proibido de passar na frente, que dirá por trás. E aí, para você ver como as coisas são perfeitas, eu andava no meio do mato sozinha, mesmo sendo uma criança, mas era uma época, né, há 30 anos atrás, que a gente não tinha essa preocupação. E os pais soltavam mesmo as crianças e não estavam nem aí, a gente só voltava de noite, quando levava umas palmadas para entrar para dentro de casa. E eu com as minhas cabras lá, né, pra lá e pra cá. E aí tinha um senhor, né, o pai João. E ele, com aquele olhar tão carinhoso, ele ficava no fundo, que era um terrenão baldio muito, muito, muito grande, que dava acesso à minha casa. Hoje em dia é tudo casa. Mas a gente morava em muitas terras, assim. E ele olhava, eu o dia todinho pra cima e pra baixo, pastorando as cabras pra elas não passar e nem comer a palma dos outros, né, pra não ser presa, nem meu pai. E ele olhava, e já no finalzinho da tarde, isso era quase que direto, ele: ei, menina, vem cá, vem tomar uma aguinha aqui, tem uns meninos aqui pra tu brincar. Eu digo: eu posso não, que eu tô cuidando das cabras. Ele: venha, rapaz. E eu com medo, porque as pessoas diziam
que tudo que era da religião de matriz africana era coisa do demônio. Infelizmente eu cresci aprendendo assim, tá? Graças a Deus hoje eu entendo que não. E aí eu tinha medo de pisar ali, que me tremia, porque as pessoas diziam que ali não prestava, dessa forma mesmo. Mas esse homem tinha tanta bondade no olhar, que mesmo eu criança, eu entendia isso. E aí ele me dava água, depois perguntava, você não quer um pãozinho não? Pãozinho com mortadela, aquela coisa toda. Aí eu né? E foi conquistando. Quando eu olhava, tinha um monte de menino. E aí eu lá, rebeirando, ele lá tocando um berimbau, né? E o atabacão lá do lado. Aquela coisa que chega, chama atenção, né? Porque tudo quanto é criança quer tocar nos instrumentos. É a primeira coisa. Se eu entrar, eu posso tocar naquele tambor? Ele, eu deixo você tocar no tambor. E assim. E aí, assim como tinha outras crianças, a gente também ia, né? E eu comecei a jogar capoeira com o pai João, né? 10, 12 anos, acho que 12 mesmo. Só que meu pai não sabia, minha mãe não sabia. E se soubesse que eu tava lá, eu ia cair na lapada. Não pelo meu pai, que meu pai nunca me encostou a mão, mas minha mãe era mais brava. E comecei, isso aí foram 2 anos. Enquanto eu pastoreava cabra, né? Ninguém nem sabia que eu tava lá, nunca passava o dia todo no meio do mato. E ia pra lá. E aí jogava aquela capoeira que eu não tinha ainda o entendimento de perguntar, o senhor vem de onde? Qual a sua tradição? Qual a sua raiz? Qual a sua cultura? Hoje a gente já tem entendimento, já passa até para os nossos alunos isso. Mas antes a gente não fazia isso. Era capoeira. Ele ensinava, ele cantava gostoso, e ele tocava, e a gente brincava. Que eu posso até dizer que eu acho que ele era de Angola, pelo jeitinho que ele fazia, ou bem mais primitiva mesmo. Passou-se, fui para a batalha, né, trabalhar de babá. E aí, em batalha, eu comecei a estudar e o prefeito da cidade contratou um capoeirista, estilo aquele do Mortal Kombat. Aqueles que, e literalmente, ele entrava na escola, tipo assim, peladão todo, né, pelado que eu falo, sem camisa, todo daquele jeito, amostrado, né, cabelão, dread. E ele só pulava, saltava, mas a intenção era essa, a gente fazer uma apresentação, né, de emancipação política da cidade, saltando, pulando o pessoal da escola. E foi muito massa, né, porque foi aí, eu ainda não tinha paixão pela capoeira. Eu tive paixão, meus olhos brilhavam pelos saltos, pelos pulos, por tudo. Isso eu já tinha aí quase meus 16 anos, tal. E continuei na escola. Enquanto tinha escola, a gente continuou com esse cara. Aprendi o quê? Saltar, pular, e eu não. Desculpa que eu também nunca tive, né? Eu achava ali, mas nunca aprendi a saltar. Mas fazia capoeira e apresentava, né? Vim para Maceió e passei, eu acho que uns 6 meses sem saber de muita coisa aqui. Não conhecia muito, não conhecia ninguém, só trabalhava e estudava. Aí foi quando o Denis Van e o Luciano, que hoje é mestre, ambição mestre, né? Estiveram numa das casas que eu trabalhava, que eu também era babá aqui, e eu vi eles com a camisa de capoeira, do Memórias de Pastinha, do Major Ceará. E aí eu disse, eita, eu faço capoeira. Aí eles me convidaram para ir visitar o grupo Memórias de Pastinha, lá no Farol, do Mestre Ceará. E eu não fui. A primeira semana, e na outra semana, o móvel que eles consertaram quebrou e eles vieram de novo. Dessa vez, inclusive, o mestre Berimbau também, que não era mestre, mas todo mundo da Muzenza. E o convite foi feito de novo e eu aceitei. Fui para Memórias de Pastinha, meu primeiro grupo aqui em Maceió. E através dele eu conheci o mestre do Ceará. Isso já foi em 99, mestre do Ceará. E aí eu comecei a treinar aqui. E ainda assim não aprendi a saltar. Eu entrei na capoeira, né? Depois, assim, essa ânsia de saltar, de pular, de tudo mais que eu achava muito massa. Não tinha fundamento nenhum para mim ainda, mas eu queria saltar, eu queria pular. Mas eu tenho 2 pernas esquerda, 2 pernas direita e eu não sei o que é que eu faço, né? Coordenação motora é 0 minha. Aí, o que me acontece? Eu sofro um acidente. E aí, imagina uma menina, eu tinha 18 anos, foi em 2000, uma menina que tinha um sonho de saltar, de pular, né? De fazer acrobacias na capoeira.
eu simplesmente quebrei mesmo as duas pernas, desloquei o fêmur de lugar, e até hoje são fora do lugar, né? E desloquei as vértebras da coluna, a cabeça abriu, e assim, houve umas sequelas. E entre essas sequelas eu passei 6 meses de cadeira de roda. Eu fiquei sem falar devido à sequela na cabeça. Eu tive que reaprender a falar, reaprender a tudo. Parecia uma bebê. E nesse processo, o mestre Joyce Ceará foi extremamente importante. Minha família no interior, sem condições, que hoje, graças a Deus, é diferente. E ele deixou, inclusive, de algumas viagens para cuidar de mim, de uma aluna. Até então, a gente não tinha envolvimento algum, de uma aluna. Porque eu vivia só, eu era, como ele dizia, uma porra louca, eu vivia só, né? Trabalhando, me sustentando, como uma nordestina, né? A diferença é que eu não fui para São Paulo, eu fiquei aqui em Maceió. E aí, nesse processo, ele me ajudou bastante, inclusive em cuidados, tudo. E daí, depois a gente veio a se relacionar. Só que quando eu, com 6 meses, que foi liberado, eu saí de casa, voltar a tentar ter uma vida social, primeiro local que eu fui, mesmo de cadeira de roda, eu fui pra academia. Eu fui treinar. Quer dizer, fui olhar os outros treinar. Aí nisso, o meu professor viu eu me tremendo na hora que ele passando o movimento, né? E a perna tremendo, a perna que não movimentava. E ele começou, Liquete, mexe, eu não posso, mexe. Ele pegava, mexia. E, né, e eu senti as pernas literalmente voltar a ter vida. Essa perna, a minha esquerda, a direita só estava toda machucada, arrebentada. E foi o processo dessa capoeira que eu tive como uma fisioterapia, porque eu não podia pagar a fisioterapia. Eu trabalhava no Parque das Flores e eu ganhava por produção. Se eu vendesse um jazigo, eu tinha dinheiro. E aí eu parei de vender, né? E ainda assim, o pessoal do Parque das Flores me deram toda a assistência enquanto, né, funcionária, tudo. Mas eu não podia pagar uma fisioterapia, sessões que eram de R$300 lá na Santa Casa, muito cara. Né? Para 2.000, nossa, era muito cara. E foi a capoeira, e eu fazendo alguns movimentos repetidos mesmo, tipo a meia-lua e a queixada. Meia-lua e a queixada, só esses movimentos. Por incrível que pareça. E o som do berimbau, os meninos jogando, em menos de um ano, eu já estava jogando, indo para a roda. Eu não estava dizendo recuperada, que até hoje eu não recuperei, mas eu já estava evoluindo. Eu queria entrar para saltar e pular, mas não deu certo. Eu vou desistir da capoeira? Não. Aí o processo com o mestre Joyce Ceará, e aí entra o ser esposa de mestre, que é extremamente complicado. Eu vejo muita gente criticar, muitas pessoas, e achei tão importante quando o senhor fez o prêmio Esposa de Mestres, tudo. Porque assim, gente, a gente vive um processo de... Você vai para eventos fora, você viaja o Brasil todinho, você conhece mestres, você conhece pessoas, você vive eventos, tipo, você faz, você participa, você está nos bastidores, você recebe pessoas. E esse processo de esposa de mestre vai muito além de muitos alunos graduados que fazem isso. Então, a gente ainda como esposa, companheira e capoeirista, você vive todo esse mundo que você só vai poder viver quando você for uma professora, né? E aí você já começa de cedo. Produzir eventos, grandes eventos, estar com grandes mestres, estar perto de grandes mestres, receber mestres na sua casa, conviver, viver a história e vivenciar, beber da fonte. E eu tive o privilégio de 12 anos seguidos, que foi o período que eu estive com ele, de viajar pelo Brasil todo, de conhecer capoeiristas antigos, capoeiristas que já se foram, capoeiristas como o mestre Paulo dos Anjos, a primeira mestra formada no Brasil, que é a mestra cigana,
Cara, que mulher maravilhosa, que mulher guerreira. De conhecer mestre Canjiquinha, de conhecer mestre Valdemar. Eu, uma aluna. A aluna essa que eu escutava assim de mestres aqui de Alagoas, né? Eu não vou citar, mas vão saber. Um deles dizia assim: Ólica, você só está aqui com a gente nessa roda de mestres, que a gente escutava muito isso antigamente, né? Você só está aqui com os mestres porque você é minha amiga, porque você me recebe bem na sua casa quando eu vou para lá, para a casa de mestre de Ceará. Mas se não fosse, você estaria ali no lugar de aluna. Só que eu nunca fui a aluna. Eu fui a aluna curiosa, aluna de aprender, de buscar e de saber. E aí, quando eu comecei a andar com o mestre, beber da fonte, aprender mais, sabatinar. Eu também sabatinava quando me dava a honra de falar ou perguntar alguma coisa. Aí eu ia buscar da fonte, beber da fonte. E aí fez com que, mesmo depois do acidente, eu perguntava: o que é que eu vou fazer da capoeira? Eu amo capoeira, mas eu não sei fazer mais nada. Eu aprendi que a capoeira, e aí eu aprendi e comecei a vivenciar, a capoeira ela não é só perna. Eu aprendi ali, quando eu quase perdi as minhas. A capoeira é conhecimento. Até então, a gente ainda não tinha ouvido falar de Pestalozzi, dos alunos maravilhosos, de outros alunos com necessidades especiais, até deficientes mesmo, físicos, né? Até então a gente estava num mundo muito capoeira, era só porrada vem, pernada vem. A gente não estava no mundo ainda, como o senhor mesmo sabe, da capoeira pedagogicamente falando. Apesar de que, né, aqui em Maceió, ela já tem aí os seus 42, 44 anos com o senhor nas escolas, né? Então, assim, mas ainda não vivíamos esse momento pedagógica mesmo. Era a capoeira, quem fosse melhor na porrada ou não, no grito, no instrumento, era o bom, bam, bam. E, mesmo nessa forma, eu não precisei, em momento algum, né? Primeiro que eu não podia, óbvio, me trocar com ninguém. Eu acho que eu sou uma das poucas capoeiristas mulheres que não me troquei com ninguém na roda, nunca precisei bater, nem precisei apanhar. Não precisei, tipo, buscar o meu espaço ou lutar pelo meu espaço ali, mesmo escutando, você só está aqui, porque assim, eu aprendi na inteligência, que eu posso ser a capoeira inteligente, que eu posso ser a capoeira que me aproxima de um mestre pela conversa. Não porque eu cheguei ali, briguei naquela roda ali e venci. Eu cheguei ali e fui a bam, bam, bam. Até porque eu nunca fui, né? A capoeira, ela é luta, a gente entende, mas eu nunca utilizei ela como uma arma. Eu nunca precisei brigar numa roda e nem nunca precisaram parar uma roda por minha causa. E eu acho isso tão massa. E olha que já teve momentos em que eu dava aula que já foram me afrontar. E aí eu olhei assim, eu tô dando aula para crianças. O que é que eu vou mostrar para elas? Aí, antes mesmo de querer afrontar, né, chamava a atenção das pessoas e perguntava exatamente o que queria ali, porque as portas estavam abertas. Muito antes de... Mas se fosse brigar, não ia achar, porque eu tinha crianças. E não era o lugar. E assim eu ia contornando algumas situações que eu escutava. Por quê? Porque assim, é a mulher de mestre. Recebeu a corda porque é a mulher de mestre. Mas nunca viram o quanto a mulher de mestre fazia eventos sozinha praticamente. E eu vendo uma época que se pintava camisas para o pessoal não se compra como hoje, nas telinhas. Eu vendo na época que se trançava, que até os meus são cordas, trançava 200, 300 cordas. Eu vendo na época que pintava a corda e eu estava lá no meio. E assim, eram noites e noites de evento que recebia as pessoas em casa, não é como hoje que é em hotéis. E era isso tudo que eu fazia, bastidores de eventos. Preparava tudo aquilo. Então, eu nunca me senti despreparada quando eu recebi a minha graduação de monitora, como, por exemplo, em 2008, né? E principalmente porque estava vendo aqui um momento de
de um curso que foi ofertado pelo SEDU, pela UFAL. E esse curso era de mestres e monitores. E eu fui a única mulher a participar, que era para continuar, né? Ter continuado. Foi um ano de experiência do saber acadêmico, né? Com o saber popular, que é o que a capoeira traz. E esse curso vivenciou mestres, né? E os mestres da academia, cada semana um. E nós, os monitores, que tivemos a graça de participar ali, aprender de todos os mestres aqui. E também, né, do saber acadêmico. E foi maravilhoso. E daí eu comecei a trajetória de dar aula, porque quando o meu mestre me deu, em 2008, a minha corda de monitora, a minha primeira intenção é, se eu já dou aula no PET para ele, se eu já dou aula em outros cantos, eu quero dar aula sozinha para ver como é que é. Apesar do título monitora estar dizendo, você vai ser monitorada por outra pessoa. Mas eu queria isso. E aí eu fui na primeira escola, lá no Rosalba Pereira, lá no Tabuleiro. E aí consegui, né, com a diretora. E o meu primeiro projeto, tipo assim, eu não sabia fazer projeto, mas eu levei tudo bonitinho, que eu já fazia e tal. E fui lá e consegui. Aí, de priori, me deram, tipo assim, 80 alunos. Isso em 2008. 80 alunos. E eu ficava agraciada porque eu dava aula ali. Aí, o meu mestre disse, você não pode dar aula aí porque é de graça, não sei o que, tal. Mas hoje será. E se for desse jeito, você vai se perder, porque só tem que ser pago, tal. Eu digo, mestre, eu preciso crescer de alguma forma. Porque aí a gente entrava, como o senhor já falou tantas vezes, pelas portas do fundo. Ainda não era para dar aula dentro da escola, numa classe, não, nem recebendo. A gente dava aula ali para a comunidade para poder crescer. E era o meu caso. E eu crescia com os meus alunos ali, mas eu não crescia com o meu mestre. E olha que assim, ele viajava semanas e semanas e eu dava aula para ele no PET para mais de 400 crianças. Eu dava aula na minha escola, na minha academia, mas não servia para dar aula sozinha. E isso me frustrava. Ele me deu asas e queria cortar minhas asas. E eu ficava impaciente. E aí foi quando eu conheci o mestre Bombeiro, que à época era professor e fazia parte do capoeira, né, do senhor. E ele já tinha criado, o grupo dele também recém-criado, aquela coisa, né, toda afoito. E eu digo, tô precisando de alguém para me monitorar na escola, até porque eu sou um monitor e preciso de um professor para me dar assistência. Oxi, vamos embora, bem assim. Aí ele saía do trabalho, ia para lá, e nisso o meu mestre não gostou e pronto, então saia da memória. Deu tudo certo, eu saio da memória. Beleza. De sair da memória para sair da vida dele foi 2 pulos, né? Ele abriu a porta e eu voei. Literalmente eu voei. Parecia um passarinho preso. E aí, dessa escola veio o Irene Garrido, veio... Quando eu me separei dele, eu vim para o Jacintinho. E aí eu já estava naquela ânsia de dar aula. Aí peguei minha primeira escola particular, recebendo bem. Foi o Menino Jesus. Aí eu peguei 150 crianças. Dentre essas crianças, em 2010, tinha crianças com necessidades especiais, tinha crianças com deficiência física, intelectuais e tudo, só que a gente ainda não sabia identificar, como hoje a gente tem os laudos, né? Mas eu trabalhava com essas crianças e a diretora Vera, né, que recentemente me fez o convite para voltar para lá, ela ficava maravilhada que como é que eu conseguia acalmar, ela nos ia controlar, acalmar tantas crianças juntas. E dar aula e fazer um bom trabalho. Que eu precisava, por exemplo, eu dava aula de 3 horas até as 5. E eu chegava lá 3 horas em ponto. Eu não podia ser nem pontual, porque tinha os fraldinhas, que são as crianças de 3 anos, que quando via a tia de capoeira, queria fazer capoeira. Os fraldinhas mesmo, porque lá ia do maternal até a 5ª série. Menino Jesus existe lá do lado do Gramadão. Por trás do Gramadão. Foi a minha primeira escola particular. Daí eu peguei a Escola Arco-Íris, outra diretora maravilhosíssima. Aí eu fui lá, apresentei meu mestre, né, que era professor ainda, eu monitorei ele. Ela, olha, é o seguinte, na minha casa, quem manda sou eu. Aqui, quem está entrando é você, ele pode ser o seu mestre.
mas é você quem dá aula, é a você que eu vou pagar. E era assim, né, muito. Por isso que eu disse, eu não sofri muito para me chegar nos lugares. Eu não precisei me impor, mas quando eu já chegava com a postura e era bem recebida. E sempre tive muito isso. Nunca fui e ninguém me dei um projeto para eu levar. Não, eu fazia os meus do meu jeito básico e conversava. Eu acho que o conversar, as pessoas não olhavam nem o currículo, era o conversar, né? E eu ia explicando como eu fazia e como eu trabalhava. Daí veio a hotelaria, passei, já com 32 anos, a minha vida foi tudo assim, muito. E quando eu passei, já virei gestora do hotel, já fui para grandes hotéis, então, governanta. E eu continuei com a capoeira assim, um dia de folga e à noite, normal. Capoeira continuou na minha vida e foram 10 anos assim. Um dia na semana eu dava aula nas escolas que eu tinha que dar, que como era particular era uma hora, né? Sempre foi muito assim. Na associação que eu tô hoje, que são 15 anos na mesma associação, dando aula para a comunidade e a gestão de hotelaria com força aí, né? Aldeia dos Índios, é? Aldeia dos Índios. 15 anos ali, mestre. 15 anos. Aí, quando foi passei 7 anos, 8 anos, com a corda de monitora, virei professora. Passei 8 anos com a corda de professora, para até chegar na de contramestra. Mais 8 anos. É tipo assim, tudo além do normal. 5 anos, não, era 8, passava mas tudo certo, eu estava trabalhando, me dedicando no meu limite, entre a casa e o meu trabalho, e continuando com a capoeira, mas sempre nas escolas particulares e na minha associação, porque era onde eu treinava. Em 2023, foi um ano decisivo para mim. Foi o ano que eu me formei contramestra, né? E foi um ano, inclusive, que eu larguei a hotelaria, a gestão de hotelaria, uma governanta de hotelaria de luxo, né? E larguei um bom salário, por sinal, quando eu peguei o segundo projeto. Eu digo, eu já estava não cansada da hotelaria. Eu já estava com o meu filho, eu queria um tempo de qualidade. E a capoeira estava me proporcionando isso. Eu não tinha estabilidade da hotelaria, mas eu tinha, né, brilho nos olhos. Eu ia trabalhar para dar aula recebendo já melhor. Eu ia trabalhar feliz da vida. Eu ganhava em um dia, isso em 2023, o que um funcionário normal ganha em um mês, que é um salário base de um pai de família que recebe hoje. Eu ganhava trabalhando 4 dias. Daí, quando eu passei a trabalhar mais 8 dias no mês, a gente tá falando, dobrava mais. Não chegava aos pés do que eu ganhava na hotelaria, mas já dava para eu ter uma estabilidade e respirar e cuidar do meu filho. E aí você aliar aula de capoeira com criança, com adolescente, que é o que eu gosto de fazer, né? E a pedagogia de estar numa sala de aula, de poder realmente trabalhar a capoeira como uma forma educacional, que eu sei que ela é, como uma forma de vocação, e poder falar para uma criança, olha, você pode escolher não só ser um jogador de futebol, porque é o que todos querem ser, jogador de futebol. Você pode escolher ser um capoeirista, um professor de capoeira, um instrumental na capoeira, um poeta na capoeira, tá? Um historiador na capoeira. A capoeira, gente, ela é para todos. Ela é para todos. A gente trabalha a capoeira para criança, a gente trabalha a capoeira para idoso e a gente trabalha a capoeira para os iniciantes que têm vontade de crescer. Se você quer ser um atleta, você vai ser um atleta. Se você quer ser um lutador, você pode ser também um lutador e um dos melhores na capoeira. Ela te dá as melhores bases. E só de poder dizer, porque hoje eu sou uma referência de trabalhar 5 dias na semana, escolhido, porque eu escolhi trabalhar 5 dias com a capoeira e ter 2 para meu lazer.
Eu escolhi trabalhar, agora eu trabalho. Eu escutei uma vez o mestre Camisa, quando ele esteve aqui no Tambor Falante, ele dizer, quando você trabalha em qualquer outra arte, você precisa trabalhar um certo horário, de manhã até a noite, para você ter alguma coisa. E por que na capoeira é diferente? Porque as pessoas querem trabalhar 1 hora e querem ter uma boa aposentadoria, querem ter um salário bom. E eu concordo com ele. Eu acho que se eu preciso crescer na minha arte, eu preciso me dedicar para a minha arte. Eu escuto muitas pessoas dizendo, o que é que a capoeira me deu? Dessa forma assim, e mestres, o que é que a capoeira me deu? Cara, e o que eu dei para a capoeira? Né? E aí eu vejo que a capoeira, ela me deu a minha primeira família, que são os meus irmãos de capoeira. Ela me deu mentores, porque é um privilégio ter tido mestres como o mestre Joyce Ceará, ter mestres na minha vida. Mestres, quando eu falo na minha vida, como o mestre Cláudio dos Palmares, que está sempre ali para te aconselhar, que está abrindo porta para metade dos capoeiristas de Maceió, que está do estado, tá? De ter pessoas como Marcos Baiano, que é um mentor maravilhoso, ele é um pedagogo excelente, de ter pessoas como o mestre Bombeiro, sabe? Um cara extremamente lutador, um cara guerreiro, que não abre mão de ser o profissional maravilhoso na área que é, e que me dá orgulho por onde passa, né? E que cresce a cada dia. E a única coisa que eu realmente sinto um pouquinho de dor aqui em Maceió é o tempo que se levou para se formar a primeira mestra. Em Alagoas, a gente tem registros de capoeira, de acordo com a UFAO, desde 2011, pelas volantes, desde 1876, pelas volantes, né? Óbvio. Mas, historicamente, né, institucionalmente, há 40 anos, em Maceió, e aí com a vida do senhor, 45 anos, né, com a vida do senhor, com a vida do mestre Ventania, né? Com o nosso amado mestre Jacaré, mestre Caveirinha, que já começou a colocar nas escolas, nas ONG, mesmo que pelas portas do fundo, o senhor com Madalena Sofia, entre outros colégios particulares, e aí ela entra, né, nos livros, nas escolas, pela porta da frente. Então, academicamente, há 40 anos. No interior, aí, a gente já bota uns 50, 60, com o mestre Nunes, na década de 76, e aí a gente vê, né, como o senhor mesmo refere-se a Cristina, que poderia ser a nossa primeira mestra, há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás ou mais, né? E eu sinto falta de não ter mais mulheres mestras na capoeira. A gente tem a mestra Branca, também de 2023, ou 2023 foi um marco para a capoeira, né? Para as mulheres principalmente. E aí, em seguida, a mestra Flávia Furacão, merecidamente, assim como a mestra Branca. Acho que já devia ter vindo outras, como a própria Perereca, né, contra a mestra Fabiana, que foi uma das pessoas sempre ativas aqui, entre outras, né, mulheres, inclusive no interior. Que a gente... Na sua opinião, por que as mulheres demoraram tanto a chegar em mestria? Eu não vou falar machismo especificamente, até porque tem alguns que não são, e aí eu piso em feridas. Mas é pela postura que a gente tem patriarcal, eu acho que é essa palavra. Patriarcal. Então, nós não viemos de um lugar onde a mulher tinha voz, né? Há quantos anos a mulher vota? Há 60? E aí a gente vem de uma capoeira que foi proibida também, tem o quê? 80 anos? Que foi liberta. Então, por que a gente ia ter mais mestras aqui? Eu não acho que seja só o machismo. Acho que é forte e não é só aqui. Se a gente vê o mapa das mulheres hoje, tem lugares também como Rondônia que só tem um, apesar de sei lá. Mas eu acho, mestre, que é o dever da mulher. A gente vive, como digo, patriarcal, e aí vem o homem, que é o vetor da casa, e a mulher ela tem que ser
a mulher que cuida do filho, que cuida da casa e que agora trabalha. E isso vai fazendo com que ela própria vá dando aquela parada. Porque entre eu e meu marido, eu chego em casa, eu saio de casa para trabalhar e eu tiro pela minha rotina, não tiro pela de ninguém. Acordo 5, cuido do meu filho, saio de casa para trabalhar, 7 horas eu estou no meu trabalho. Quando eu volto, a primeira coisa que eu faço é cuidar do meu filho de novo, cuidar da casa e tal. Qual é o tempo que eu tenho para treinar? E aí eu já volto 10 horas da noite, que eu já venho de outras aulas e outras aulas. E aí, isso eu tô dentro da capoeira, tô me movimentando. E quem não tá? Que só é o treino mesmo, mas você cansa. Então eu não vou. Mas não é porque ela tá com preguiça. E aí tem outro fator que eu sempre discordo. A luta tem que ser igual para homem e para mulher. Eu discordo. O meu físico nunca foi igual de um homem. Aí tem dias, por exemplo, que você passa menstruada, são 4, 5 dias de dores, de cólicas absurdas, você não aguenta nem tocar. E aí você vai para uma luta de, sabe, que vai te machucar, vai doer. Então, todos esses fatores, tá? Eu sei que algumas mulheres vão dizer que não, mas esse é o meu caso e de muitas. Afasta você um pouquinho da capoeira. Aí você engravida, aí são 9 meses de gestação, vai ter um período que você já vai se afastando, né? E aí depois tem o pós-parto, e então você já se preocupar com seu filho, que você não vai enfiar ele em tudo quanto é canto, porque se você sair, você precisa levar ele, e não é a mesma coisa. Então como que eu vou estar de igual para igual e dizer, não, eu luto igual a um homem, eu faço igual a um homem, se o meu corpo não é assim? Meu corpo é feminino, não foi preparado para as porradas, minhas costas não é tão larga, e aí eu acho que esse é o motivo. A gente é um estado que tem 200 anos, já fomos dependentes de outro, então a gente vai pegando culturas de outro. Então eu acho que é a nossa cultura, né? Que temos muitos homens mestres, e agora que começamos a ter, e eu fico feliz. E ao invés de eu dizer, é o machismo, eu fico feliz. Eu quero entender agora e queria que outros homens entendessem esse momento que a gente está vivendo, porque vieram 2 mestras, já tem 3 na postura, já tem mais, e que a gente entende que tem mais pessoas que podem chegar a isso e já são reconhecidas muito antes de serem mestras, porque existem homens como o senhor, que abriram a visão, como o mestre Mola, como outros mestres, mestre Bode foi o primeiro aí, né? E aí, mestre Muruim, e já estão abrindo a visão, que a gente precisa dar o lugar às mulheres que elas realmente, de fato, exercem. Porque fazemos um trabalho tão belíssimo quanto os homens, né? E ainda temos o índice de que somos mais pacientes, mais toleráveis, mais propícias a conversas. E eu acho que se for buscar hoje, em algumas instituições como escolas, hoje a gente tem o Arte Capoeira, mas eu já vi outros projetos dando certo aí nas escolas. Mas aí, se for olhar a quantidade de mulheres que já dão aulas em escola particular, no interior e aqui são muitas. E uma coisa que eu pretendo fazer, né, e está próximo, quando eu me formar mestra. E por que quando eu me formar mestra? Porque precisamos de algum título para poder calar a boca de alguns. E o título é importante, ainda que nosso reconhecimento veio antes, né? Fomos reconhecidas e nomeadas antes, né, do título. E aí acontece de muita gente nos chamar de mestra, tá? Porque fomos nomeadas. A partir de hoje elas são mestras. Elas vão trilhar um caminho de mestria. E nesse momento, e quando eu me formar, que tem data, né, 12 de dezembro, junto com 2 mestras maravilhosas, eu tenho projetos, inclusive, prontos para tirar do papel. E o primeiro dele é uma organização onde a gente vai formar um conselho de mestras para mulheres. Não quer dizer que um homem não seja bem-vindo, até porque eu não sou feminista, apesar de achar que as feministas, abriram o caminho para eu estar aqui hoje, brilhantemente, com todas as suas lutas, reconheço. Mas sou o tipo da mulher que não preciso que ninguém abra uma roda para eu entrar, porque só entra mulher, porque senão o homem vai lá e compra e tira. Por quê? E por que eu falo isso?
porque eu entendo que existe hierarquia e graduações e eu entendo que existe conversa dentro do jogo da capoeira. E mesmo eu sendo uma contramestra, às vezes existe um jogo tão bonito entre um aluno, um monitor, que eu não vou comprar aquele jogo só porque eu sou uma contramestra e eu tenho que ir lá comprar, ou alguém me comprou para jogar e eu vou lá, dou a volta e vou ter que comprar de novo porque me tiraram. Eu não tenho muito isso comigo. Eu acho que existe um momento, existe para tudo e existe para todos. E aí eu pretendo formar, né, esse conselho de mestres e abraçar as pessoas, mulheres que dão aula, que ministram, que trabalham na sua academia, que apoiam, que têm os seus trabalhos, para chegarem junto e a gente fazer semanalmente conversas como essa, para que outras mulheres saiam do seu casulo, que escutem e que possa, cara, eu posso estar ali também, que a minha história possa encantar outras pessoas. Acho que esse é o meu caminho da mestria, né? Não vou nunca pelo lado machista. Eu tenho algumas exceções. Eu também nunca sofri nenhum problema, nenhuma roda que eu achasse foi extremamente machista, só fez isso comigo porque foi mulher na roda. Porém, na vida, e agora, principalmente com a nossa formatura de mestra, eu escutei irmãos meus da capoeira que deveria chegar para mim e aplaudir, dizer o seguinte: por que já estão sendo chamadas de mestras? Aí eu tenho que explicar, não, fomos reconhecidas, mestra, muito antes. Ah, mas isso não é tradicional, ser reconhecida primeiro, vocês foram indicadas. Não, nós fomos nomeadas primeiro, indicadas depois. Existe uma data. Ah, mas não é tradicional. Aí eu perguntei, e quem é tradicional aqui? Você é tradicional de quem? Você segue quem para ser tradicional? Qual a tua linhagem? Aí a pessoa ficou calada. E a mesma pessoa, né? Tipo, outra pessoa que é um contramestre, homem, é chamado de mestre, normalmente ele aplaudir. Não, deixe ele. Quer dizer, para mim que sou mulher, eu não posso ser chamada de mestra, porque eu fui nomeada, eu fui indicada. Mas o homem, que é um contramestre, pode ser, ô, mestre, vem cá. Como eu vejo muitas pessoas de grupo grande, que são professores, e as pessoas chamam de mestre e tá tudo certo. Tudo bem. E esse eu acho que foi o único momento machista que eu falei. Se fosse um homem, você não faria isso. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não desço da minha postura, eu não preciso ser feminista. O meu lugar, né? Eu vou conquistar tudo que eu preciso sem passar por cima de ninguém. As pedras que vierem contra mim, que vem. E aí a gente faz castelo. E vem, inclusive, de pessoas que dizem assim, olha pra você, tipo, eu tô aqui em Maceió, com a capoeira de Maceió, desde 99. E aí eu conheço muita gente. Mas como eu disse, como eu não era de brigar, nunca fui de brigar, nunca fui pra uma roda pra brigar, por mais que estivessem brigando, nunca precisei bater em ninguém, nunca precisei aparecer, nunca precisei ser expulsa de uma roda, né? E aí eu vejo pessoas que eu conheço das antigas, que me conhecia, que estavam no mesmo... Eu não lembro de você. Aí eu fico olhando, gente, e fui eu que tive um acidente, que sofri amnésia. E ainda assim eu continuo sendo eu, não vou deixar de falar bem do que, principalmente das pessoas que eu conheci, que eu vi crescer e desenvolver na capoeira. Acho que tem mulheres maravilhosas na capoeira que deveria estar com a graduação maior. Uma delas é a Linda Maria, do Legião, uma irmã de capoeira, que quando eu cheguei já era mais graduada do que eu, no Memórias de Pastinha. Saiu para outros grupos. E vou sempre reconhecer essas mulheres. Porque eu reconhecer elas não quer dizer que eu seja menos. Só acho que eu valorizo elas. Uhum. Aí agora eu entro em outro debate. Uma coisa bem importante. Eu, Pantera, eu amo jogar com homens. Eu tenho um certo trauma de jogar com mulheres. Ainda são poucas as mulheres que jogam de boa. Eu vejo muito uma rivalidade que não há necessidade. Quando tu entra numa roda,
Primeira coisa, a mulher quer bater, quer putar, porque... E eu fico olhando, cara, essa não foi a capoeira que me ensinaram. Até tentaram, tá? Até porque treinar com o mestre bombeiro não é fácil, não. É madeira de dar em doido. Mas você diz que as mulheres, elas gostam de testar, aprontar. Mulheres contra mulheres, ou com homens também? Não, eu já vi com homens, já vi algumas com homem, mas acho desnecessário algumas atuações. Inclusive, algumas rodas que se faziam antes, rodas femininas, eu não participava e era convidada. Por que eu não participava? Primeira coisa, eu sou uma pessoa muito grata e eu sempre treinei com mestre homem, com professor homem e tal. E foram eles que me passaram conhecimento. Aí eu vou fazer uma roda feminina, tudo bem? Aonde eu proíbo o homem de jogar? E o que é que eu tô fazendo? Em que é que eu tô sendo melhor? Eu tô fazendo praticamente a mesma coisa que eles, quando faz uma roda e a gente mal consegue entrar, só porque é mulher. E aí eu sempre fui muito contra isso, fui muito contra o... Você faz uma roda, só pode homem... Ah, mas você pode tocar. Poxa, se tu não segura nenhuma instrumentação, o que é que tu tá fazendo aí? O homem não joga, mas o homem toca. Aí vai fazer palco pra mim? Eu acho que sempre fui assim. Dá pra andar de igual pra igual. Não é fácil? Não. Eu entendo que não é. E não é em qualquer meio. Nunca foi. Mas não é essa a nossa luta, conquistar. E ainda diz mais, conquistar, eu não tô chamando ninguém de burro, conquistar pela inteligência, conquistar pelo jeitinho, conquistar pelo carinho. Por que eu vou conquistar pela porrada se eu não vou conseguir ir na porrada? Por que eu vou querer ser diferente? E aí eu nunca gostei dessas separações. Nessa parte, assim, eu nunca fui a favor. Porque não há necessidade. Eu acho que todo o meu conhecimento, nenhum foi de mulher. Não existe nenhuma mulher aqui em Alagoas ou fora que seja a minha inspiração. Não, existem homens. Homens admiráveis que, sabe, me deram a oportunidade de crescer, de aprender e sabe, o mestre bombeiro mesmo é um. Ele cede para mim todo o tempo. Porque um homem que chega cansado, te leva de bicicleta para a faculdade, para tu concluir teu sonho, vai te buscar de novo. Quando tem oportunidade, não, veja primeiro ela, que ela tem mais cabeça. Quando ele diz isso, mas ele tá abrindo assim, tá abrindo as portas. Não a minha esposa, mas ela é competente para fazer isso. Então, eu já vivo com um homem que me dá um exemplo disso todos os dias. Amanhã você proíbe ele de jogar na sua roda. Aí eu vou lá proibir ele. O cara que me ensinou, eu vou fazer uma roda só de mulheres, mas tu não entra não, viu? Tu não vai nem... Não concordo. E aí eu fui numa roda esses dias que eu fiquei besta ver crianças, mulheres se degladiando. E seus professores irresponsáveis jogando lá e deixando as crianças cá. Eu tive que sair de lá, que era roda de mestres e monitores, para vir olhar as crianças dos outros. Porque comigo isso não acontece. Né? E aí, assim, eu acho que os únicos embates que eu já tive, que nunca foi físico, foi desse tipo. Quando eu vi algum tipo de violência contra aluno de mestres, por parte de mestres, e já existiu, principalmente aqui dentro de Alagoas, aqui dentro de Maceió, e eu ver alunos bons de capoeira, jogar capoeira boa e botar mestre no chão, botar professor no chão, e botar dentro do jogo, um jogo bonito, e os caras pegar aluno meu e querer ir dar porrada. E aí eu dizer, eu. Ah, se fosse comigo, o mestre falava, eu saía daqui desmaiada. Eu digo, se fosse com o senhor não ia fazer isso não. Sabe por quê? Porque ele vem andando e vai sair andando. Porque é um aluno, porque é uma criança. Se o senhor não tem postura, e aí eu era imbatível nisso. Se o senhor não tem postura para ensinar seus professores a derrubar meu aluno em 300 bandas e 300 rasteiras que eu ia bater palma, a capoeira dele parou, sei lá em que tempo, em que ano, para ele pegar o meu aluno da porrada. Aí sim. E esses embates aqui e acolá aconteciam. Hoje eu não vejo muito isso, né? E aí, graças a Deus, eu vejo uma evolução. Eu não acho que eu vejo tanto o machismo crescendo. Eu vejo uma evolução. Eu vejo que
A gente está num caminho muito massa, apesar de muito tardio, com relação aos homens, óbvio. Que a gente já faz capoeira desde que os homens também faziam. É né? verdade. Nós aqui, principalmente, 40 anos não é, né? Porque é o nosso tempo de capoeira, 40, 45 anos. Tem mulheres desde então, como o senhor mesmo é. E não eram mulheres para bater palma, era mulher para brigar, para entrar na capoeira, para entrar na roda, mas elas mesmas foram ficando pelo caminho. Por causa disso tudo. Casa, trabalho, filho, não é fácil. Eu não acho que alguns namorados tal, mas não acho que o homem chega lá em casa, não, você não vai não. Principalmente o marido capoeirista. Ah, você não vai pra capoeira hoje não, porque você precisa ficar. Não, ela entende que ela é a responsável ali do seu lar, que ela precisa fazer aquilo, porque senão quando ela voltar do treino, ou quando ela voltar da roda, vai ter tudo aquilo. E aí a gente vai fazendo uma escolha pelo caminho. E as nossas escolhas ficam um pouquinho mais tardio para muitas coisas. E uma delas é para o crescimento da capoeira. Porém, hoje, como profissionalismo, né? Porque eu posso dizer, eu vivo de capoeira, literalmente eu vivo de capoeira, eu dou aula, eu acordo e eu sou uma das poucas mulheres aqui em Maceió, né? Graças a Deus, e essas contramestres aí que o senhor traz, pelo menos 3 delas, vivem de capoeira, né? Todos os dias, vai para evento, são convidadas para evento, para ministrar palestras, oficinas, né? Aí pelo Brasil, graças a Deus, a gente já tá levando essa bagagem e vivemos de capoeira. Hoje a gente bota preço nas nossas aulas, né? Hoje, eu retribuo sim a minha comunidade, porque eu devo a capoeira. Tudo que ela me deu, tudo que eu sou. A mulher fantástica que eu sou, não é pela gestão que eu tive nas faculdades. Foi a faculdade da vida, foi a faculdade da capoeira, foi as pessoas maravilhosas. E eu poder ser chamada, pense numa honra, professora, apresentar, professora, contramestra. Cara, que título, né? Olha, essa aqui é a nossa educadora. Você viu aquela apresentação maravilhosa? Foi ela que fez. E aí, assim, cara, eu fiz algo diferente. Outra coisa que eu amo na capoeira é poder batizar. E aí, eu acho muito engraçado que eu escutei outro dia, mas só me chamam para batizar criança. Cara, que maravilha. Sabe por que maravilha? Eu tava sentada em uma roda e há muitos anos, assim, tipo, que eu não ia para uma roda aberta, e aí chegou uma menina maior do que eu, já deve ter uns 16 anos. E ela olhou para mim, eita, é a tia Pantera. E eu sentada aqui, né, chegou e me assustou, eu digo, não lembro, minha cabeça não lembro. Aí ela chegou para mim e disse, a senhora não lembra não de mim? Eu tava num cantinho quietinha, e a senhora me chamou porque achou que eu tava muito quietinha, eu disse que eu tava com medo, a senhora venha comigo e joga o seu jogo, que eu não vou chegar em você. E para mim é o maior orgulho de ver a quantidade de alunos que eu sou madrinha. E ele chegar, você me deu a minha primeira corda e foi tão bom que eu tava nervoso. E você chega para mim e fala, joga, solta teu jogo. Isso é tão gratificante. Muito mais gratificante do que eu batizar uma pessoa que já foi batizada. Porque batizado para mim a primeira graduação é você poder escolher o teu padrinho. E eu sou tão grata por ser escolhida, né? E muitos jogos que acontece muito isso é com o meu irmãozinho, Mestre Bomba, todos os eventos dele ele chama. E aí, se for olhar, metade dos alunos dele, eu batizei. Porque todos eles, quem é que você quer? A tia Pantera, a tia Pantera, a tia Pantera. E aí, né? Outro, Mestre Marco Baiano, eu acho que tinha uns 70 alunos, eu acho que metade fui eu que batizei. É a tia Pantera que eu quero, é a tia Pantera que eu quero. Porque assim, é um privilégio para mim poder, no dia da festa, fazer com que brilhe, com que eles tenham vontade de jogar e não tenha medo de levar um estouro, porque eu não vou meter o pé em ninguém, porque eu sei que o professor já avaliou ele, não é o meu trabalho é fazer ele brilhar. Eu não vou fazer ninguém crescer em cima de mim, até porque a criança não pensa nisso. Que eu vejo, o cara vai crescer em cima de mim, vai querer... Não! Joga! Porque se eu não for capaz de sair de uma entrada de um aluno, de retornar... Quem está reprovado é você. Quem está reprovado sou eu. Eu nem entro. E aí eu escolho as minhas batalhas, eu escolho os meus jogos, eu escolho as minhas rodas. Eu não entro só porque tem que entrar. Não. E eu acho massa que eu nunca precisei que ninguém gritasse comigo, que eu já escutei pessoas. Entra, joga. E eu nunca precisei passar por essas humilhações.
Quando eu cheguei no local que o meu professor foi fazer assim em mim pra fazer aquela abertura de galinha quando você comer aquilo, a borboleta que veio, pá, ei, tira a mão! Ele respeitou. Ele não é assim que funciona comigo, não. Isso tá errado. E ele escutou. E aí, eu sempre tive esses privilégios. E uma delas foi eu ter sido mulher de mestre, eu continuar sendo mulher de mestre. É importantíssimo você ter pessoas que lhe alavanquem. Eu sei o quanto eu sou maravilhosa dando aula de capoeira. Eu sei o quanto eu sou uma pedagoga maravilhosa. Eu me sinto uma educadora social. Mas se eu sou o que eu sou, eu tive apoio de mestres. Mestre do Ceará, mestre Bombeiro, mestre Cláudio. E outros mestres que estão assim, ó, batendo palma pela minha formatura. E isso é maravilhoso, mestre. É verdade. Aqui na nossa entrevista de hoje com a contramestra Lica, nós tivemos a história de uma pessoa que começou no interior do estado de Alagoas, num local onde poucas pessoas sabem onde fica, né? No Alto Sertão de Major Isidoro, que ela começou praticamente na capoeira, né? Que é o mato cortado, é o mato roçado. E de tudo isso que nós ouvimos hoje, contramestra, uma coisa que me deixou muito, marcou muito a sua fala, né? Da importância do mestre na nossa formação. Mesmo que alguns mestres às vezes prendam a sua liberdade de voar, né? Porque na verdade a possessividade se dá até de um pai para uma filha que independente de ser capoeirista ou não, né? Poucos pais querem ver a filha voar. Medo, né? Medo de perder, né? E aí, quando você falou da sua experiência com o mestre Jorge Ceará, né? Com a sua atual experiência com o mestre Bombeiro, independentemente do jeito de ser de cada um, do entender da vida de cada um, que é diferente, evidentemente. O mestre Ceará é um cara que viajou muito, que veio do Ceará para cá, né? E teve experiência, inclusive, no hospital com o mestre Pachinha. Exato. Então ele tem uma visão de mundo diferente do mestre Bombeiro, né? Muito. De alagoano, né? Que ele mais aqui de Maceió. Mas ele é mestre. Todos os dois eram mestres, cada um do seu jeito, cada um na sua postura e no seu fundamento de que seja capoeira. E eu, particularmente, Pantera, eu posso dizer para você o seguinte: você é um exemplo de mulher, você não é à toa que eu escolhi você como uma das minhas entrevistadas, porque se não fosse por admiração a você, a sua pessoa, eu não teria chamado. Mas eu de tudo isso, né? De ver a mulher guerreira que você é, de tudo que você passou na sua vida, seja na sua deficiência momentânea, né, física, que você passou, e mental também, por ter tido sequela, né, durante um tempo, eu posso dizer a você que a capoeira, para mim, ela é o melhor instrumento de exemplo para a vida humana. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, sem sombra de dúvida, porque eu já fui professor de voleibol, fui professor de natação, trabalhei com deficiente físico, fui implantador do esporte sobre a cadeira de roda em Alagoas, através da DEFAL. Então, já fui campeão de natação com paraplégico a nível nacional, né? Fui campeão como técnico de voleibol do Madalena Sofia, né, em 1985, 86. Então eu posso dizer para você que eu conheço um pouquinho de cada coisa e nenhuma dessas modalidades esportivas e culturais se compara à capoeira. E você, o amor que você tem pela capoeira, porque a capoeira lhe venceu, a capoeira te conquistou, né? Não foi você que conquistou a capoeira. Em momento algum. É ela que sobrepôs sobre a sua pessoa e fez de você essa mulher que você é. Então eu sou muito admirador seu. Eu estou ansioso para o dia 12 de dezembro, para a gente ver você com a sua cordinha na sua cintura de mestra, né, como reconhecimento. Para mim, todo aquele que recebe a primeira corda de mestre
é aí que ele começa a ser mestre com título, né, com diploma e com reconhecimento da sociedade. Entretanto, para você chegar até ali, você teve que ser uma mestra. Tem gente que eu sou de 1967, quando eu comecei a capoeira. Eu vi vários mestres dando aula na praça, e o cara passar de ônibus, vi um cara lá dando aula, assim, ó, aquele ali é mestre de capoeira. E o cara tinha um mês de capoeira. E o cara não era nada de capoeira. Na época, e eu posso citar até nomes, né, de amigos, meu bisavô de capoeira, o mestre Guedes, ele foi formado mestre pela sociedade, no Rio de Janeiro. Ele, mestre Mentirinha, mestre nacional, mestre Touro, todos eles foram reconhecidos assim, ó. Não houve escola de formação para chegar a ser mestre, né? Eu questiono muito essa palavra mestre, quando você, se você ser mestre, o que você acha que deve ser feito para formar um mestre? Eu não vou mentir para você. Eu acho o seguinte, pelo tempo que você vem na formação de capoeirista, né, você tem os estágios, aluno formado, terminou o estágio, monitor, né, estagiário, é o segundo estágio. Depois, professor, você se formou professor. A palavra professor está ligada a ensinar. Então, o mestre ensina ao professor. E o professor ensina o aluno. Ambos são mestres. Então, a tendência que se tem de professor a mestre é o tempo de trabalho que você levou. Mas você está atuando como mestre. Sendo que quando você recebe a graduação de mestre, você começa a se apresentar com a carteirinha de mestre. Não é mais... Você não vai chegar para mim e dizer, olha, eu sou mestre porque eu fiz esse trabalho aqui, ó. Isso. Desde aluno formado até aqui, foram 10 anos, vamos supor. Né? 10 anos de professor a mestre. Eu tenho 10 anos de trabalho como mestra. Então, por que eu não vou levar o título de mestre? Aí, com você, a partir dali, você vai começar a ter o título de mestra, né? Que você já era antes de ser mestra. É por isso que as pessoas não aceitam muito esse negócio de dizer, você é contabilista, está sendo chamado de mestre. É porque você é mestre. O mestre de alguma coisa, um torneiro mecânico é um mestre. Um construtor de uma obra é um mestre. É porque ele trabalha na mestria da construção de alguma coisa. Então a capoeira não é diferente. O mestre é aquele que ensina. E se eu ensinei desde 20 anos atrás, porque só hoje, porque você me deu uma corda, me deu um diploma, um certificado, que eu vou passar a ser mestre. Mas se é assim, o fundamento de certas escolas, que sejamos seguidores da ideia do passado. Eu sei que no passado os mestres não tiveram esse tempo para ser chamado de mestre. Eles foram chamados de mestre porque viram ele ensinar uma meia-lua de frente para alguém num bairro da periferia e ele passou a ser chamado de mestre. Tá ali com o mestre. Eu tenho um orgulho de ter você aqui no nosso podcast. Eu tenho uma gratidão muito grande, eu agradeço muito por você ter aceitado esse convite, porque nem todo mundo tem essa coragem de chegar aqui e se expor, de abrir seu coração, de abrir sua vida, de mostrar suas fraquezas, né? Seus potenciais também tem mais é que mostrar mesmo. Mas tem muita gente que tem medo de entrar nesse diálogo com o outro mestre, porque realmente é muito pesado. A corda de mestre pesa. Por que pesa? Porque você precisa estar preparado para responder as perguntas que vai vir do outro, né? A experiência de vida vale mais do que a experiência de levantar a perna. Muito. Né? Porque hoje, quando eu sou chamado para um evento, ninguém mexe, dá uma vivência lá, fazer os movimentos para os alunos. Eu não estou mais nesse nível. Entendeu? Não tenho mais saúde para isso. Né? Nem tenho aquela criatividade que hoje você entra na vingativa, o cara faz um giro, dá uma tesoura de frente. Eu acho lindo de ver, mas eu mesmo não tenho essa vamos dizer assim, essa tara. Agora eu quero ouvir mais do que falo. Né? Deus deu ao homem 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que fala, porque você aprende muito mais com as pessoas.
Durante um tempo que eu trabalhei na Secretaria de Educação, na identidade negra na escola, o que eu aprendi sobre o racismo foi as histórias que eu ouvi. Eu mesmo, na minha vivência, na minha construção como ser humano, eu nunca tinha ouvido falar tantas barbaridades sobre o racismo, de atitude. Mestre, eu na minha sala de aula, eu tinha um problema de racismo, mas eu resolvi. E foi, como é que foi? Uma menina negra sentou do lado de uma menina loura. Essa menina loura, os pais disseram, não fique perto da coleguinha negra que ela larga a tinta e você vai ficar preta também. Aí a senhora resolveu como o problema do racismo. Troquei de lugar, botei a menina negra do lado do menino negro e a menina galega do lado de outra menina branquinha. E ela resolveu o problema de racismo. A outra disse, olha, tá vendo seu cabelo crespo, pichain? Fala pra mamãe que já tem escova progressiva, creme de chocolate, não sei o que, alisante, para você ficar bonita como a sua coleguinha loura do cabelo liso. Ou seja, o modelo eurocêntrico do belo é a loura de cabelo liso. Então a menina, para ser bonita, ela não pode ter cabelo crespo, pichain. Ela tem que ter o cabelo liso igual a menina branca. Então o que eu aprendi foi ouvindo as conversas dessas pessoas que elas mal sabiam que eram racistas. Que elas mal sabiam que era preconceito, que nós temos que discriminar o que é preconceito, o que é discriminação, o que é racismo. Isso. Racismo, eu não gosto de preto. Ponto. Preconceito, para mim todo preto é ladrão. Seu preconceito. E a discriminação, aqui preto não entra. Então nós temos que identificar essas três formas de agir, né? Do preconceito, da discriminação e do racismo. E a gente aprende muito no nosso dia a dia. Agora, qual é a função nossa, enquanto educadores sociais que somos, os transformadores de vidas que nós somos? Nós temos que ensinar para essas pessoas o que é ser racista e o que é não ser racista. Tirar os preconceitos. Você falou que você teve medo de apanhar da sua mãe porque você estava praticando capoeira num terreiro de Umbanda. Isso. De Xangô. De Xangô. Então, hoje, você, como você própria disse, hoje você desmitificou na sua mente o que é ser, né, religioso de uma ou de outra religião. Então hoje você não deixaria que seu filho fosse impedido de entrar no terreiro, porque lá é coisa do Satanás. Inclusive, desculpa, mas inclusive eu tive uma discussão severa com uma parente minha com relação ao meu filho que tem 5 anos. Porque assim, ele foi batizado numa igreja católica, a qual eu não pude ser batizada, porque meus padrinhos eram pagãos. Eu fui proibida de entrar naquela igreja que era para eu entrar. Eu não fui batizada. Quando eu cresci, eu resolvi ir ser batizada numa igreja de crentes, né? Ser cristão, ser batizada, descida nas águas e tudo mais. Porque eu escolhi. Porém, aconteceu com meu filho lá no interior, né? Cantou uma música de Xangô. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá. Nem eu sei direito, mas ele sabe. E aí a minha sobrinha disse que minha sobrinha chegou e disse pra ele que eu amo demais a minha sobrinha como uma filha minha. E é como uma mamãe pra ele. Chegou e disse o seguinte, Nicolas, quem lhe ensinou isso? Eu escuto com a minha mãe. Assim. E aí ela disse, mas só existe 2 religiões boas. Minha sobrinha, formada e tudo mais, né? E negra, o que é pior. O que é pior porque realmente você ser negro, você ter na pele e você continuar falando isso. E ela disse, não, mas só existem 2 religiões boas, a católica e a evangélica. E o meu filho chegou, e aí me ligou, tia, toda horrorizada. E pela primeira vez eu fui dura com ela. Eu digo, olha, meu amor, eu tenho tanto amor a você, mas eu não posso compactuar com o seu preconceito religioso, até porque você não entende. Você sabe o que é o candomblé? Ou as religiões de matriz africana, que são algumas? Você sabe o porquê que a gente não cultua hoje tão abertamente?
Você sabe o quanto os negros sofreram, que não podia nem entrar na religião do branco, nem do negro, nem de nada? Porque foi tirado deles toda a liberdade, que nem de rezar para o Deus dele ele podia, nem para o nosso, que foi oferecido a ele, ou que foi imputado a ele, ou você era cristão, você morria em nome de um Deus que não existe dessa forma. Então, assim, se você não sabe, se você não conhece o amor que existe, se você não sabe que o demônio só existe na sua religião, que eu já nem me coloquei mais na minha, que fui batizada, e não na deles, eles não têm demônios. E aí, e o meu filho, ele vai ter a oportunidade, ele só tem 6 anos, né? Do jeito que eu deixei você batizar ele numa igreja católica, mesmo não acreditando nessa instituição, eu não acredito, porque eu fui excomungada dela ainda criança, eu não fui permitido ser batizada nela, e eu não entendia, mas eu não fui. Eu não posso casar numa igreja católica bonita, porque é todo o sonho de uma mulher casar numa igreja de véu e grinalda, aquelas pompas. Eu não fui e não posso. Eu fui excomungada muito antes de entrar. Aí você quer dizer que eu vou dizer para o meu filho que existe demônios onde eu só vejo amor? Já viu um terreiro? Você nunca foi no terreiro para ver o quanto ele alimenta pessoas, que eu não vejo a igreja fazendo, nem a sua católica, nem a minha evangélica, que eu fui batizada. Eu nunca vi ninguém chegar lá e orar por você. Agora, se as pessoas são ruins e vão pedir maldade, é problema delas. Aí é de cada um e tem isso em todo canto. Agora, o meu filho, ele vai ouvir o que ele quiser, quando ele bem quiser. E quando ele crescer, ele vai decidir, apesar dele já ter sido batizado. Ele vai decidir que caminho ele vai seguir. Mas preconceituoso ele não vai ser. Intolerante ele não vai ser. E ninguém vai imputar isso nele. Muito menos você, que eu admiro demais. E precisamos respeitar. Aí, para terminar, é a confirmação de que ser mestre tem que ter experiência de vida e saber dar resposta para todos os momentos, inclusive durante a intolerância religiosa. Com certeza, devemos. Estou muito satisfeito com esse fechamento que a gente abordou, que é o religioso, que a gente sofre tanto preconceito. Sofremos demais. Inclusive, eu, como evangélico, Exato. Né, também sou discriminado por ser evangélico. E é uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que eu acho é uma das outras coisas que eu admiro no senhor, porque assim, o senhor é evangélico, o senhor participa e tudo mais, como o senhor já disse, mas o senhor respeita, também porque já foi e conhece, e o senhor escolheu outro caminho, mas escolheu respeitar. Em momento algum o senhor critica, e o senhor admira, o senhor vai lá buscar, vai olhar. E é isso que precisamos, aprender a respeitar o outro. E principalmente, gente, a religião que vem do negro, tudo quanto é reparação para esse povo que construiu a nossa nação para nós, né? Porque eu sou a tal nega loura, porque todos nós temos o pezinho lá dentro da senzala e eu tenho com gosto. Seja lá filho de rei, de africano, de negro escravo, mas eu preciso reconhecer o que fizemos por ele, porque fomos nós. O que fizemos pelos negros, precisamos reparar. Toda forma de reparação é válida, seja em forma de cota, seja em forma de chegar e dizer que realmente a escravidão no Brasil, que foi a pior de todas, que durou mais, que precisa urgentemente mostrar que foi um crime dos maiores da humanidade, o que fizemos com essas pessoas, entendeu? Precisamos nos conscientizar que viemos deles. Porque eu tenho certeza que eu tenho sangue escravo. Tá? Eu não sou quilombola, minha cidade está longe de ser os quilombos, passou bem longe, mas eu tenho sangue escravos. Eu tenho orgulho de ser filha de uma cabocla, de um pai branco que tem irmãos mameluco, que a minha avó é índia, e toda essa descendência maravilhosa que o Brasil é feito. Eu tenho orgulho de dizer que corre sangue negro na minha veia. Apesar de nunca ter sofrido nenhum racismo institucional de dizer que sou negra, nunca fui parada pelas polícias nem mais. Mas eu sou negra no sangue, eu tenho muito orgulho desse povo que gerou essa nação maravilhosa, de gente batalhadora e trabalhadora que com sol, com chuva, com dor, se levanta e vai trabalhar de novo em busca da sua tão formosa, sonhada liberdade, tão famigerada liberdade, do que quer, do que busca. Então, eu tenho esse orgulho. Muito obrigado, Nica. Estamos encerrando aqui o nosso podcast com fechamento de ouro. Estou muito satisfeito com tudo que nós ouvimos aqui. Realmente é uma história de vida que nos faz acreditar que o amor é possível e que ser mestre é muito mais
do que simplesmente levantar as pernas.